Miguel Lopes é o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Miguel Lopes que repete uma candidatura, dado que em 2013 já apresentou, já foi candidato à presidência da Câmara. Miguel Lopes tem um currículo, já tem um vasto currículo autárquico, foi presidente da Junta de Ribadavia entre 1990 e 2002, se não estou em erro. Foi também membro da Assembleia de Freguesia também de Ribadavia, é membro da Comissão Política da CDU, do PCP, aqui em Vila Nova de Famalicão. Miguel Lopes, a primeira questão é porquê é que repete esta candidatura? Olha, antes de mais, bom dia a todos os que nos estão a ouvir e também agradecer-vos a gentileza que tiveram de me convidar para esta conversa. Penso que vai ser agradável. Sim. Olha, antes de mais queria desmentir que eu não faço parte da Comissão Conselhia da CDU. Portanto, eu sou um membro ativo do partido. Ativo, mas independente. Okay. Mas identifico-me com as convicções defendidas pela CDU. Fez-me a pergunta de... Porque repete. Qual a razão porque repito, portanto, a minha candidatura. Bom, é uma questão de cidadania. Portanto, a CDU fez-me o convite, eu aceitei desde logo, porque, como disse há bocadinho, identifico-me plenamente com as ideias defendidas pela CDU para o nosso Conselho e foi isso que me levou também a aceitar e porque também gosto de desafios. Este é mais um desafio e com a minha participação, com a minha candidatura, penso que poderei, e com a minha eleição, que espero que venha a suceder, defenderei e apresentarei todas as propostas que sejam úteis para os famalicenses e também para todo o Concelho de Famalicão. Miguel Lopes, vamos já falar de algumas das propostas que vai apresentar aos famacenses com esta candidatura, mas do seu ponto de vista, e até porque é uma pessoa conhecedora da realidade, como já referimos, foi candidato, foi autarca, o que é que tem faltado para a CDU conseguir eleger um vereador? Bom, falta chegar de facto ao seio das populações. É preciso fazer um trabalho mais profícuo, mais assíduo, mais constante, mais frequente, para que as populações, os famalicenses, acolham, portanto, as nossas propostas e as nossas ideias para o Concelho. Bom, isso temos feito e sei que a CDU todos os anos e está sempre disponível para, junto às populações, defender os seus interesses, no sentido de recolher todas as contribuições para junto das instituições competentes, nomeadamente a Assembleia Municipal, apresentar, portanto, as suas necessidades e as suas carências. O que falta? Penso que estamos também aqui numa área em que a força da CDU, de facto, não é a melhor, mas estou convencido de que agora, nestas eleições, com as nossas propostas, com o empenhamento que estamos a ter junto das populações e das forças ativas de Famalicão, que iremos conseguir um resultado aceitável, um bom resultado. Mas já agora, colhi a sua opinião, sente que ao longo dos anos a CDU tem perdido alguma força aqui em Vila Nova de Famalicão? Tem essa percepção? Tenho essa percepção, de facto. Isso é uma realidade. A CDU tem vindo a diminuir, digamos, a sua votação. Isto são consequências, digamos, de algum trabalho que também não tem sido muito profícuo junto das populações, mas estamos convencidos de que nestas eleições temos um objetivo, temos um propósito, que é ter mais votos e mais eleitos. E caso seja eleito, acha que a sua experiência autárquica pode fazer alguma diferença? Sim, é a minha convicção de que irei fazer todos os possíveis, até pelo trabalho que já estamos a desenvolver junto das entidades vivas de Famalicão e junto das populações, algum trabalho, algum contacto direto no sentido de recolhermos os seus contributos, as suas ideias, as suas sugestões, e estou convencido de que vou ser eleito.
e ao ser eleito irei defender os interesses de Famalicão e dos famalicenses e, fundamentalmente, irei dar voz àqueles que muitas vezes não têm possibilidade de ter essa voz junto do Executivo Municipal. Caso seja eleito, poderá equacionar, fazer, diremos que alguma aliança com outras forças políticas que possam ser eleitas para a vereação? Ou vai apenas e só dar corpo àquilo que são as propostas da CDU? Neste momento é prematuro ainda estarmos a ter uma ideia concreta sobre essa matéria. Depende do resultado eleitoral. E se o resultado eleitoral nos for favorável, porque nós temos um objetivo, um propósito, é ser eleito para o Executivo Municipal. Não nos passa pela cabeça vencermos as eleições, alcançarmos a presidência. Mas o nosso propósito é, de facto, a eleição de um vereador e depende, na altura do enquadramento, mas é minha firme opinião e posição mesmo de que estarei disponível para contribuir para uma solução que vai ao encontro do interesse de todos os famalicenses e de Famalicão. Já conhecemos o rosto de Miguel Lopes. Pode avançar quem serão as outras pessoas que eventualmente o vão acompanhar? Que lista é que vai apresentar? Há já nomes que nos pode adiantar? Neste momento não vou adiantar ainda nomes. Está em elaboração, já em fase adiantada, a elaboração da lista. Foram contatadas e disponibilizaram-se para fazer parte da lista da CDU pessoas com credibilidade e com grande aceitação nas suas freguesias e também no município de Famalicão. Sabemos que para a Assembleia Municipal, todos sabem que é a Tânia Silva que vai ser a candidata, uma boa candidata, com grande competência, mas neste momento, de facto, está a ser elaborado e também ainda estão a ser mantidos alguns contactos no sentido da lista ser melhorada e que tenha ainda muito mais qualidade. E relativamente às juntas de freguesia, o que é que o Miguel Lopes sabe? É evidente que, eventualmente, este processo está a ser trabalhado pelo partido, mas o Miguel Lopes deve estar a acompanhar. Quais são as expectativas? A quantas juntas pretendem candidatar-se? Ou se, pelo menos, pretendem candidatar-se a mais juntas do que há 4 anos? Efetivamente, o objetivo da CDU é apresentar-se às eleições nas freguesias em maior número do que na eleição anterior, portanto, 2017. Não é? Portanto, termos mais candidaturas em mais freguesias. Portanto, é esse o objetivo da CDU. Portanto, iremos fazer todos os possíveis e sei que está a ser efetuado um trabalho de contacto direto com pessoas credíveis, com competência e com aceitação nas freguesias, que já tenham trabalho dado, digamos, em favor das populações, no sentido de se apresentarem em eleições, e o objetivo é, de facto, apresentarmos conseguir apresentar-se eleições em maior número de freguesias. Reconhece, no entanto, algumas dificuldades informalistas nas freguesias? Reconheço, mas eu penso que isso é transversal a todos, menos àquelas forças de poder. Mas as forças políticas da oposição, de facto, eu reconheço que há alguma dificuldade. Não é que haja dificuldade em conseguir pessoas, mas pessoas que tenham já trabalho demonstrado, com aceitação e, como disse, com credibilidade. Mas, de facto, há algum problema. Acha que essa dificuldade passa um pouco, enfim, por aquilo que pode ser o desencanto das pessoas pela atividade política e pela causa pública, obviamente? Sim, também. Eu penso que
muitas pessoas, mesmo que são contatadas, e algumas que se mostravam disponíveis anteriormente para participarem, né, num ato de cidadania, neste momento, e penso que também este momento que estamos a viver, também não ajuda. nacional e internacional, que é a pandemia, também não ajuda. Mas, mesmo assim, há muita gente disponível e aberta para participar no ato eleitoral. Miguel Lopes anseia ser eleito vereador. O que é que um vereador da CDU pode fazer de diferente no Executivo Municipal? É como lhe disse, portanto, comigo na variação da Câmara Municipal, as carências, as dificuldades dos famalicenses serão colocadas no local próprio e, como anteriormente referi, é a minha convicção de que, com a minha participação no Executivo, os problemas efetivos dos famalicenses irão ser colocados em discussão, no sentido de serem resolvidos nos seus grandes problemas, nas suas carências, e, como lhe disse, irei dar voz a muita gente que tem interesse de colocar problemas que os afetam no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, junto de quem de direito, e muitas vezes não tem quem os apoie. Portanto, a minha voz será a voz desses famalicenses. Miguel Lopes, eu recordo-me quando foi a sua apresentação, o Miguel Lopes assinalou várias bandeiras que pretende expor aos famalicenses, sabendo que elege a habitação, a rede viária e a escola pública, isto só para citar algumas dessas bandeiras. É por aí que vai a sua campanha? São essas as suas preocupações? Sim, são essas as minhas preocupações, as preocupações da CDU, da candidatura, mas neste momento nós estamos, como também referi, portanto, a promover diversos contactos junto das populações, junto das entidades e das forças vivas de Famalicão, no sentido de contribuir e de recolher as suas propostas, recolher a sua contribuição para elaborarmos um programa que será apresentado na altura própria aos famalicenses, programa esse que tenha de facto e que reflita as carências, as necessidades, os anseios dos famalicenses. Portanto, neste momento, digamos que também será um pouco prematuro concretizar, de facto, as nossas propostas, sendo que elas estão a ser também recolhidas diretamente com os contactos que temos permanentemente com as populações e as associações, as entidades públicas e privadas. E já agora, como é que têm sido esses contactos? Eu, pelo menos, tenho presente que a CDU já reuniu com o Centro de Emprego e Formação Profissional, já reuniu com a ACIF, com as corporações de bombeiros. Que grandes problemas é que encontrou pelo menos nestes setores e nestas áreas? Na reunião que tivemos com a ACIF, com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão, verificamos que na vertente do comércio tradicional, há de facto alguma preocupação. A desertificação, por exemplo, em Famalicão, como o Sr. Presidente da ACIF nos disse, não há pessoas. Não é preciso cativá-las, chamá-las para o centro de Famalicão, para que o comércio tradicional se revitalize. A nível do Centro de Emprego, foi-nos transmitido pelo seu Sr. Diretor a situação atual, não é? Do emprego, do desemprego, da formação profissional, e penso que para já estamos no bom caminho, não é? Junto das outras associações, sejam corporações de bombeiros e associações cívicas, pois todas elas têm problemas, têm algumas carências que nós assimilamos e iremos refleti-las também no nosso programa eleitoral e, portanto, o contributo dessas entidades é muito útil, de facto, para que
nós possamos dar voz a essas preocupações. Miguel Lopes, vamos já continuar com aquilo que são as propostas e as ideias que tem para Famalicão, mas referindo-nos, por exemplo, teve estes 3 encontros, o Miguel Lopes equaciona pós-ato eleitoral, independentemente do que é que possa acontecer, poder manter este contacto de proximidade com as associações ou pelo menos pugnar junto do partido para que este contacto seja constante e não tão próximo de um ato eleitoral? É a minha pretensão que isso aconteça. De facto, o que se verifica é que os contactos que os partidos políticos têm com as associações, com as forças vivas da terra, junto das populações, sucedem geralmente nos períodos que antecedem atos eleitorais. E, de facto, isso não é o ideal. O ideal seria que os partidos políticos representados na Assembleia Municipal e também no Executivo Municipal, frequentemente pudessem exercer a sua atividade e recolher os problemas que as populações têm de uma forma constante, de uma forma frequente, e não apenas e só quando portanto, estão marcados ou agendadas atos eleitorais. Miguel Lopes, colhia também agora uma opinião sua, até porque falou relativamente ao encontro que esteve com a Associação Comercial e em que lhe foi sinalizada a questão da desertificação do centro da cidade ao nível da frequência das pessoas a partir de uma determinada hora. Acredita, por exemplo, como sabe, está a decorrer uma renovação urbana aqui no centro da cidade. Acha que essa renovação urbana pode dar outro elan, de facto, a essa situação, a outro tipo de convivência e que as pessoas passem mais tempo no espaço público? Eu penso que a não fixação de pessoas no centro da cidade tem a ver fundamentalmente, na nossa opinião, também com o arrendamento, com a habitação, com as dificuldades que as pessoas têm em termos financeiros e económicos de arrendarem, porque é muito caro, o arrendamento em Famalicão é muito caro, e isso leva com que as pessoas procurem outros destinos na periferia para fixarem a sua habitação. No que concerne à requalificação, renovação do centro da cidade, penso que é uma obra meritória. Acho que a Câmara, de facto, está a executar uma obra que vai ter a sua importância para o bem-estar das populações, não só da cidade, mas também das freguesias que compõem o Concelho de Famalicão. E com as obras que estão a ser realizadas, que são obras para as pessoas. Portanto, as pessoas têm aí um espaço, vão ter um espaço para que possam conviver, para que possam divertir-se e, ao mesmo tempo, com a execução dessas obras, as pessoas vão ter interesse em vir mais vezes, em deslocar-se mais vezes ao centro da cidade e, com isso, ganham todos, nomeadamente o comércio. Claro. Miguel Lopes, e voltando outra vez à habitação, e falou aí das rendas que são bastante caras, aqui podemos falar, enfim, da lei da oferta e da procura. De facto, o mercado imobiliário está como está. Do seu ponto de vista, um município, uma Câmara Municipal, pode ter aqui uma palavra a dizer? Pode fazer algo neste sentido? Pode ser mais interventiva. Claro que não compete à Câmara Municipal, relativamente à vertente imobiliária, tomar decisões, mas pode, junto das imobiliárias, ter uma intervenção mais ativa, no sentido de, não sei, talvez com benefícios, com incentivos, fazer com que o arrendamento seja mais barato e isso possibilite com que as pessoas se fixem na cidade. O Miguel Lopes defende que é mais habitação social, construção a custos controlados? Sim. Cooperativas, portanto, mais habitação social também com qualidade, não é? Que tenham as condições adequadas
para que as pessoas possam viver com dignidade. Mas, assim, habitação social, portanto, também a construção de habitações a custos controlados através da formação de cooperativas, que pode acontecer, e aí a Câmara tem um papel importante, porque pode incentivar a formação dessas cooperativas e apoiá-las, e penso que é uma das soluções para que o arrendamento em Famalicão não seja tão caro, digamos. Mas, enfim, é um cenário que é a nível nacional, não é? Claro, o mercado imobiliário está em alta. Miguel Lopes, que principais lacunas é que, assim, poderia apontar-me que encontra no concelho de Famalicão? As lacunas principais, penso que têm a ver mais com as acessibilidades, com o transporte. Por exemplo, a nível das acessibilidades, há que resolver de uma vez por todas esta questão da travessia do Aba em Ribeirão, com a construção da variante Poente. E a nova ponte sobre o Rio Ave. E a nova ponte. Isso é fundamental para que o trânsito flua e evite os entraves que a população tem na travessia de Famalicão para a Trofa, que só trazem inconvenientes e desagrados. Portanto, teremos a despoluição, por exemplo, dos rios. Gastou-se muito dinheiro na despoluição do Rio Ave, milhões, mas o problema continua, para além do Ave, do Pel, e acho que é o rio Pelhe e Pel. A necessidade de revitalizar as zonas ribeirinhas desses rios, no sentido das pessoas poderem fruir de um local adequado, de um ambiente saudável, para poderem passar algum do seu tempo livre e poderem também divertir-se e conviver. Na ação social, penso que a Câmara tem desenvolvido um bom trabalho, tem respondido às necessidades das populações, mas nós sabemos que a Câmara Municipal, portanto, está com boa saúde financeira, e isso deveria permitir ainda mais apoiar quem deve ser apoiado. A nível de transportes, penso que há necessidade de mais linhas, portanto, de mais oferta e consequentemente, também o transporte gratuito para idosos e jovens, não é? E para além destas ideias que temos, estamos, como disse, a recolher e a contatar as populações, no sentido de podermos elaborar o programa e que esse programa tenha o contributo dessas populações, porque o contributo das gentes de Famalicão tem a ver com os problemas que se colocam, com as suas necessidades, com as suas pretensões e com os seus anseios. Não é? Sinalizou aí em algumas das suas ideias a questão da alternativa à Nacional 14, com uma nova passagem sobre o Rio Ave. Enfim, é uma situação que já tem musgo histórico, isto é, vai de governo em governo, e a situação ainda nem sequer foi resolvida. E estamos a falar, como bem sabe, que Famalicão é o terceiro concelho mais exportador do país, portanto, seria uma infraestrutura que também queria servir outra área bastante industrializada. Do seu ponto de vista, é evidente que pensou que a Câmara aqui terá que fazer força sobre o Governo Central, mas porquê que uma obra como esta, que é tão importante e tão vital, aliás, como todos os candidatos assinalam, porquê que ainda não avançou? Eu penso que por força de vontade e de interesse. Não sei se tem sido feito o trabalho adequado junto do Poder Central para que essa obra se concretize, mas é preciso que todos, na Assembleia da República, por exemplo, muitas vezes votam-se, mesmo deputados famalicenses, na Assembleia da República votam de uma forma e depois defendem publicamente o contrário, mas é preciso juntar esforços, todos os partidos políticos, no sentido de
fazer ver, junto do Poder Central, da necessidade desta obra, porque esta obra é fundamental, de facto, para o desenvolvimento desta região. E para além da Nacional 14, direi a requalificação da Estrada Nacional 206, que liga Famalicão a Guimarães, no sentido de, pelo menos nesta artéria, neste percurso Famalicão-Joana, que se cria... Já foi anunciada uma intervenção. Pois, o que me parece é que, pelo valor, não será uma grande intervenção. Pois, mas anunciado e pelo valor, mas não passamos disso. Portanto, é preciso tomar pulso, portanto, a esta obra para resolver o problema da população, portanto, e do trânsito, portanto, dessa região, nomeadamente de Joana a Famalicão. Não é? O Miguel Lopes também falou da questão dos transportes, sublinhou aí a necessidade de se criar mais linhas, mas estamos a falar naquilo que é uma rede de transportes públicos dentro do Conselho, ou também defende, diremos que essa mesma rede para concelhos limítrofes, até porque há uma grande mobilidade de pessoas que se deslocam por vários motivos para concelhos vizinhos? Sim. Portanto, é fundamental, portanto, mais e melhor oferta no Concelho de Famalicão. Mas penso que deve haver uma interatividade com os municípios limítrofes, porque, nomeadamente, o que é importante, por exemplo, que seria uma ligação ferroviária de Braga, por exemplo, a Guimarães. Porque isso iria, de facto, iria fechar o chamado quadrilátero e iria ser importante também para o Concelho de Famalicão. Portanto, penso que se devem juntar esforços no sentido de não resolver o problema no interior do Concelho, mas também defender, portanto, que essa oferta seja estendida também a outros concelhos, no sentido de haver aqui uma maior conveniência, não é? Miguel Lopes, e como é que olha para as freguesias? Como é que olha para a atual realidade das freguesias? O que é que acha que as freguesias poderão ter de diferente? Aqui o problema das freguesias, portanto, digamos, é sempre o mesmo. Portanto, todas elas têm as suas necessidades e, por falar em freguesias, defendo que seja como direi, portanto, revertida a reorganização das freguesias, que as populações deveriam ser ouvidas no sentido de ver se concordam com esta reorganização de freguesias. Não lhe parece que as pessoas já aceitaram essa realidade? Não me parece, porque tenho falado com muita gente de freguesias que tenho visitado e, de facto, esse ainda é um problema que eles colocam. Defendem, de facto, a sua freguesia. Mas pronto, a situação é esta, mas a CDU defende de facto que as populações devem ser ouvidas, porque na altura não foram ouvidas, devem ser ouvidas para ver se este processo de reorganização deve ser mantido. Relativamente às carências das freguesias, pois tem várias carências. Olha, estou-me a lembrar que na zona, portanto, ali de Ribadavia, de Elães, Oliveira São Mateus, Pedome, o problema que temos com a escola pública, por exemplo, não é? Portanto, também defendemos que com este problema que o atual governo criou com os contratos de associação, com as escolas privadas, nomeadamente na zona de Ribadavia, com a Didaxis e o Externato Elfio Ferreira. Miguel Lopes, desculpe interrompê-lo, até porque é uma realidade que o Miguel Lopes bem conhece, essa ali de Ribadavia, não estou a dizer que não conhece o resto do Conselho, mas conhece perfeitamente essa realidade. Essa decisão do Governo de acabar com os contratos de associação teve um impacto enorme, quer social, quer económico, quer educativo naquela comunidade. Teve muita. E eu, na altura, estava na Assembleia de Freguesia e sempre defendi que esse contrato de associação se deveria manter, pelo menos naquela zona, porque não havia oferta de escola pública, portanto, os contratos de associação deveriam manter-se. Aliás, reunimos com a direção da Didaxis e do Externato Elfio Ferreira, a quem manifestámos, portanto, esta nossa posição. Neste momento, defendemos, de facto, que deve ser construído
uma escola pública para que haja oferta de ensino na zona de Ribadave, porque os alunos daquelas freguesias envolventes, nomeadamente Oliveira São Mateus, bairro Oliveira Santa Maria, Pedome, Delães, os alunos têm de se deslocar para Joano, Pevidém, Vila das Aves, Famalicão, e isso traz vários problemas aos próprios alunos e também às famílias. Portanto, é uma das nossas reivindicações e preconizamos, de facto, que a Câmara Municipal deve fazer um esforço para defender, junto do Poder Central, a construção a edificação de uma escola pública em Ribadave. Miguel Lopes, não querendo fazer aqui a defesa de quem quer que seja, de facto, diz que a Câmara deve, de facto, instar o Governo dessa necessidade e a Câmara tem manifestado de forma pública essa necessidade. Aliás, ainda recentemente a Carta Educativa assinala novamente a prioridade de ter uma escola pública em Ribadave. Acha que chegará apenas e só aquilo que pode ser a vontade manifestada pela Câmara Municipal? Eu penso que a Câmara Municipal, se tiver... Ou não depende muito daquilo que é a vontade do Governo, do Poder Central? Fundamentalmente, isso não há dúvida nenhuma. Isso é uma obra que do âmbito do Poder Central. E não tem havido muita vontade. Agora, sabemos que a Câmara Municipal tem desenvolvido esforços nesse sentido, tem se empenhado nessa matéria, mas se for necessário, digamos, executar-se quaisquer outras ações, mesmo públicas, para levar o Governo Central a ponderar, portanto, este problema Exato. que afeta essa região, penso que as populações estarão dispostas, digamos, a apoiar a Câmara Municipal para que seja mais, para que o Poder Central, de facto, concretize uma necessidade da região. Miguel Lopes, estamos a falar de ensino. A CDU apresenta uma candidata, por exemplo, à Assembleia Municipal, que é uma jovem. E que ideias é que apresenta para os jovens? A Câmara Municipal, nesse aspecto, penso que tem feito também, tem exercido um trabalho meritório. Portanto, por aquilo que eu tenho conhecimento, os jovens têm sido apoiados não só pela Câmara Municipal, mas também no âmbito das freguesias, têm desenvolvido um bom trabalho no sentido de instalarem, por exemplo, casas da juventude, centros culturais, onde a juventude possa desenvolver, digamos, todo o trabalho que entendem que é útil, portanto, para os jovens. Portanto, aquilo que eu direi nessa matéria é de que, pelo conhecimento que tenho, a Câmara tem desenvolvido um trabalho que tem sido do agrado dos jovens, não é? Miguel Lopes, não estamos muito longe do final da nossa entrevista. O próximo ciclo autárquico teremos duas bazucas, teremos o Portugal 2030 e teremos o plano de recuperação e resiliência. Esta é uma oportunidade que não se pode perder, estes investimentos? Com certeza que sim. Isto já é de uma matéria, tanto é do poder, do âmbito e da competência do Poder Central, mas aqui as autarquias têm uma grande importância no sentido de, junto de quem de direito, nomeadamente os vários ministérios, poderem reivindicar, digamos, os dinheiros necessários para poderem, digamos, executar as obras necessárias nos concelhos e nas freguesias que vão ao encontro do interesse e dos anseios das populações. Mas teme, por exemplo, que no âmbito do plano de recuperação e resiliência os dinheiros sejam mal direcionados?
Também pode acontecer e já tem acontecido, não é? Às vezes muitas vezes os dinheiros que estão disponíveis até pela Comunidade Europeia não são aplicados. Quer dizer, têm um determinado destino, depois são enverdados para outros destinos, não é? E muitas vezes até nem são concretizados. Portanto, é preciso, nomeadamente as autarquias, e estamos a falar em eleições autárquicas, as câmaras municipais possam e devam exercer todo um esforço e empenhamento no sentido de poderem, junto do Poder Central, reivindicar os montantes, as verbas necessárias para fazer face às carências dos municípios, que ainda são muitos, não é? E que, no fundo, depende das suas palavras, que sejam aplicados na defesa e na proteção das pessoas, dos cidadãos. Com certeza que sim, porque o objetivo é esse. Portanto, acima de tudo, estão sempre o interesse das pessoas. E as autarquias vivem e têm como propósito resolver o problema das pessoas. E neste momento ainda há muitas carências, não é? E esses dinheiros podem servir para resolver os problemas que afetam as populações. Nomeadamente, quando vemos estas obras que a Câmara Municipal está a executar neste momento e, como disse, são meritórias e louváveis, com certeza que a autarquia, os seus departamentos competentes, exerceram todo um trabalho meritório junto do Poder Central para poderem conseguir os dinheiros necessários para que estas obras fossem executadas. Miguel Lopes, uma última questão. O seu programa eleitoral é para médio ou longo prazo? O programa eleitoral Que vai apresentar é para médio ou longo prazo? Eu penso que é para longo prazo, porque eu tenho a firme convicção de que irei ser eleito e, com a minha eleição, o programa tem de ser a longo prazo. Portanto, para poder ser executado nas suas propostas, com a minha eleição e com a minha participação no Executivo Municipal, irei fazer todos os possíveis para que o programa eleitoral que vou apresentar aos famalicenses, pelo menos algumas ou a maior parte das suas propostas, sejam acauteladas e acarinhadas pelo Executivo Municipal, e para que, portanto, esse programa seja, de facto, executado em prol do interesse das populações. Considerando o cenário autárquico, o que é que seria uma vitória para a CDU? A vitória para a CDU, direi... Ou um bom resultado, se quiser. Seria ter mais votos e mais eleitos. Portanto, é esse o nosso propósito e entendemos que será um bom resultado se isso acontecer. Mas aquilo pelo qual estamos empenhados e que entendemos que seria um ótimo resultado, seria a eleição de mais eleitos, como disse, não só nas freguesias, mas fundamentalmente na Assembleia Municipal e com a minha eleição para o Executivo Municipal. Miguel Lopes, muito obrigado. Muito obrigado eu e obrigado mais uma vez pelo convite que me formulou.